Sabe, esse negócio de educar, de ensinar, pode se tornar divertido, pode ser uma coisa divertida, porque daqui para diante eu entendo que a tendência é você libertar o educando, libertar o aluno. E aí você vai ter que ser um artista, porque ensinar e educar pode ser uma arte. Como ensinar artes marciais daqui para lá? Como se comportar dentro de uma escola? Como se dirigir aos alunos? Isso é um desafio. Em artes marciais, você pode oferecer uma forma, um método, sem viciar o aluno, sem condicioná-lo. Porque você terá que ensinar uma forma, terá que continuar ensinando. E como fazer isso? Sem viciar, sem tornar o aluno inconsciente. Esse é o desafio. Não é uma pregação contra a forma, mas sim uma pergunta que se faz, um questionamento que se faz em como oferecer isso de maneira diferente. Bruce Lee falava que a gente tinha que descobrir a causa da nossa ignorância. Às vezes a causa da nossa ignorância é aquilo mesmo que aprendemos. É a carga psicológica que vem com aquilo que aprendemos. Como oferecer isso sem que se transforme numa inconsciência? A forma se transforma numa inconsciência quando eu aprendo o que pensar. Por que devo fazer a forma? Os porquês da forma que devem desaparecer. E que fique só a forma. Quando você aprende a usar uma ferramenta para executar um trabalho, para pintar uma parede, para construir qualquer coisa, você não aprende uma carga psicológica junto com isso. Você não aprende a venerar o cara que inventou a ferramenta. Você não aprende a orar para o homem que inventou a ferramenta, para que construiu o primeiro apartamento, para o que pintou a primeira parede. Você não aprende isso. Você está entendendo o problema? E com o passar do tempo, as ferramentas foram evoluindo e as maneiras de usar a ferramenta também evoluíram. E algumas ferramentas deram vazão para se construir novas ferramentas, para se inventar novas ferramentas, novas maneiras. Mas quando você entra numa arte marcial, entra num estilo, você não consegue ver um chute como uma ferramenta, como um método, um instrumento. É esse o problema. Você venera quem chutou de determinada maneira pela primeira vez. Você venera o mestre da escola tal. Você rende culto ao cara que chutou pela primeira vez daquele jeito. E isso gera toda a ignorância. Você fica preso dentro de um padrão. E você não consegue descobrir novos modos de usar aquela ferramenta, aquele instrumento, o chute. É isso que tem que sair das artes marciais. Essa é a visão que tem que sair. Porque, como disse o Bruce Lee, para você se livrar de algo, antes você tem que ter adquirido. Como é que você vai atingir a não forma se você antes não assimilou a forma? O problema não é a forma. O problema é como você adquire a forma. O problema é o que vem junto com a forma. É a carga psicológica que vem junto. A carga psicológica não permite que a forma seja maleável. E quando a forma não é maleável psicologicamente,
o indivíduo se torna cristalizado pela própria forma. É isso que eu estou falando. Todo estilo tem que deixar uma brecha para que o indivíduo possa repensar sobre ele. Tem que ser maleável de uma forma tal que o indivíduo possa criar suas próprias estratégias a partir dele, ou até mesmo se livrar dele. É isso que eu estou falando. E isso vale para tudo. Daqui para adiante, devemos nos posicionar em sala de aula, seja dando aula de matemática, sendo em cursos, sendo em artes marciais, seja no que for, devemos nos posicionar de uma maneira em que não trazemos nossos preconceitos para os alunos. Devemos nos posicionar de um modo em que não estejamos contribuindo para uma carga psicológica que cause um bloqueio, para que esse aluno seja livre para fazer perguntas que possam ser respondidas em outras disciplinas. Não fique preso numa disciplina achando que uma disciplina só tem todas as respostas, quando na verdade as respostas estão espalhadas. Às vezes uma disciplina pergunta e a outra responde, mas às vezes eu forço a disciplina me dá a resposta que ela fez. Mas às vezes a disciplina só gera resposta, ela só questiona, outra responde. Assim como nas artes marciais. Às vezes vocês fazem uma pergunta que outro estilo responde. E qual o mal disso? O homem tem que ser livre, porque todas essas coisas foram aprendidas pelos homens, foram ensinadas pelos homens, foram descobertas pelos homens. Então os homens têm que se libertar. Temos que pensar no humano, pensar em termos de uno, que essa é a lição do taoísmo. O taoísmo traz isso como lição. Fazer com que todas as formas se resumem a não forma, ou a uma forma apenas, que foi isso que foi trazido da Índia com o Bodhidharma. A noção do um em cada um, que faz com que as coisas correspondam ao um, que se resume a uma coisa só. Qual foi a descoberta da Unmui em relação ao Wing Chun? Não foi isso que ela fez? Ela não resumiu todos os estilos Shaolin a uma forma só? A uma postura só? Então o que eu estou dizendo não é uma fantasia, não é uma utopia, não é algo remoto, é algo que pode acontecer. Então todas essas formas estão dizendo alguma coisa para o indivíduo. Mas se o indivíduo é desenvolvido de maneira a se isolar dentro de um método só, ele cria um preconceito. E esse para mim é o maior desafio para o ensinamento em geral, para todos os professores. Falo nisso universalmente. Você não concorda comigo?